e também... Uau, alguma coisa aqui... Ok. Pronto. Então, se assim me permitirem, eu vou, então, dar início aqui à nossa atividade. Temos aqui presente, na semana, exatamente como já estava a dizer, em que celebramos os 25 anos, a Semana do Advogado, que celebra os 25 anos da nossa Ordem dos Advogados em Angola, e por iniciativa do Conselho Regional da Ordem dos Advogados de Angola, com a sua sede na Lunda, que é presidida pela nossa muito ilustre doutora Josefina, está então a nos brindar com esta atividade que começa hoje e que vai terminar exatamente nos dias seguintes, que começa hoje, dia 3, e que temos aqui a presença do Dr. Jonathan Cataleco Diniz Quesenco, se estou a pronunciar bem, Quesengo, e da doutora... Quesongo, doutor, Quesongo, não? Quesongo. Exato, Quesongo. E da doutora Marília, que nos fala desde Portugal. Doutora, boa tarde, mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, doutora Marília. Ok, temos também já, ainda, não sei se já está presente, doutor João Pedro Zinga Jorge. Doutor João Pedro, seja bem-vindo, se estiver conosco, senão então vamos esperar que chegue. Vamos então começar por tentar apresentar aqui o nosso presídio, que das figuras convidadas aqui, a nossa muito ilustre doutora, permitam-me só aqui um instante, que é a doutora Marília Santos, que é licenciada, é portuguesa, fizemos questão de salientar aqui, e que nos fala das terras de Portugal, muito simpática e bela como mulher. Então vamos aqui começar por ela, não por ser aqui mulher também, mas porque é a primeira que apareceu no painel, então vamos só dar essa prioridade. Licenciada em Direito pela Universidade Autónoma de Lisboa, na especialidade de Ciências Jurídicas, tem também outras e tantas formações específicas em Direito dos Menores, Código de Trabalho, Recursos Laborais, Prática, Processo de Trabalho, Garantias Contratuais, Prática Notarial, Processos Disciplinares, Recurso em Processo Penal, Reforma na Ação Executiva, Alimentos devidos aos menores, só para citar, dentre tantas formações específicas que a doutora Marília descreve no seu currículo rico e belo. Também já participou em várias conferências, congressos, desde 2003, tem ainda outra formação especializada desde 2005, relativa à cobrança judicial de dívidas e respectivas execuções. Também é especializada na privatização do local de trabalho, de outras, então, qualidades que podemos aqui destacar da doutora Marília, que aqui o currículo é vasto e ficaríamos aqui, então, essa tarde toda a descrever o seu currículo. Vamos também já aproveitar de descrever o doutor Jonathan, para depois, então, entrarmos no debate, que vamos falar hoje sobre o sistema judicial angolano e o acesso à justiça. Doutor Jonathan Cataleco Diniz Quesenco. Perdoa, doutor, perdoa. Quesengo também é um mestre em desenvolvimento sustentável e gestão ambiental, é recursos humanos do Instituto Politécnico ou Politécnica da Lunda Sul, da nossa Lunda, Viva Lunda, da Unidade Orgânica afeta à Universidade Luiz Jaconda. Também é autor de um artigo científico que devemos aqui destacar, intitulado A Responsabilidade Social das Empresas Mineiras para o Desenvolvimento Sustentável na Lunda Sul. Também, se não fizesse, doutor, daríamos aqui uma crítica hoje, como filho de casa, e desde 2020 que publicou essa obra rica, que agora também estou ansiosa em ler esta obra, se tivermos o privilégio. Também já tem várias experiências, participou em diversos eventos, a destacar a Conferência Internacional sobre a Educação Matemática em Angola, num painel dedicado à responsabilidade civil criminal como instrumento
da proteção do meio ambiente da Lunda Norte. Dentre outros preletores que teremos esta tarde, estes, como já estão aqui presentes, queiram então nos brindar, nos trazem aqui o que nos tem a dizer sobre o sistema judicial no seu todo, a doutora Marília, e o doutor Jonathan então vai nos situar como a organização em angolana. Gostaríamos que nos situasse então o que é isso do nosso sistema judicial, como é que está estruturado, e se a nossa Constituição prevê esse direito de acesso, se de facto esse direito é praticado ou só está formalmente contemplado na nossa Constituição. Doutor Jonathan, então tem a palavra e muito obrigado. Muito obrigado pela palavra. E antes queria primeiro felicitar a toda a classe dos advogados por mais essa efeméride, por mais esse momento especial que nós comemoramos mais 25 anos da existência da ordem. Estamos todos de parabéns. No entanto, entrando já naquilo que é a nossa abordagem, esse é daqueles temas que, em escalar em muitos eventos, já temos discutido isso, temos ouvido isto, tornou-se como se fosse já um catecismo. No entanto, não obstante, podemos sempre salientar para que isso se torne cada vez mais uma evidência concreta no nosso sistema jurídico. Bom, falando do sistema judicial angolano e acesso à justiça, a independência dos tribunais, na verdade daquele sistema talvez muito complexo. Vejamos, aquilo na verdade que é a estrutura dos nossos tribunais, nós podemos entender ou compreender a existência em Angola de um sistema um pouco misto e complexo. Por quê? Nós temos a nível da hierarquia ordinária ou dos tribunais comuns, temos o Tribunal Supremo, depois temos o Tribunal da Relação como Tribunal de Segunda Instância, e a nível da base temos apenas os tribunais de comarcas. E a par desses tribunais superiores, que é o Tribunal Supremo, temos o Tribunal Constitucional, o Tribunal de Contas, e temos o Supremo Tribunal Militar, que esses tribunais superiores, algumas das vezes, têm criado alguns conflitos naquilo que é a sua jurisdição, mas a nossa Constituição considera-o como todos o Tribunal Superior. Pese embora podemos considerar aqui uma hierarquia comum e uma hierarquia fora daquilo que é comum, que podemos chamar de uma hierarquia especial, uma hierarquia, seja qual for a designação, mas, no entanto, eles compreendam aquilo que é a estrutura piramidal daquilo que são os tribunais em Angola. Bom, indo já daquilo que é a sua regulamentação dos tribunais comuns, nós temos a Lei 2/15, de 2 de fevereiro, que regula a estrutura dos tribunais comuns, na sua efetivação, na sua função e em termos daquilo que é a orgânica em geral. Bom, agora, acesso à justiça. Bom, o acesso à justiça podemos encará-lo primeiro como um direito fundamental e como um princípio, ou então como uma norma. Bom, em todas essas vertentes, vamos ter uma possível qualificação, uma interpretação diferente. Como uma norma. Bom, uma norma porque existe uma estrutura normativa que permite, na verdade, o acesso à justiça dos cidadãos angolanos. Bom, isto podemos notá-lo através, por exemplo, da disposição constitucional do artigo 29, e fizemos uma conjugação com o Código do Processo Civil no artigo 3º, que consagra o direito de ação, o Código do Processo Civil. Bom, ao consagrar essa estrutura de ação, temos ali pelo menos uma estrutura normativa que permite que os cidadãos tenham acesso ao direito. Como um princípio, podemos notar a consagração do princípio fundamental, que é o acesso à justiça, o acesso aos tribunais. Mas, embora aqui essa designação, em termos doutrinária, tenha criado vários equívocos, se olharmos um pouco para o Brasil, designa como acesso à justiça. Já para nós cá, Portugal, Angola, o acesso ao direito, que na sua interpretação, na sua significância, pode, na verdade, trazer a mesma realidade, tanto o acesso ao direito como o acesso à justiça. Bom, aqui vamos notar que a Constituição consagra o acesso ao direito, à justiça, tanto faz, como um direito fundamental, ou seja, é daqueles direitos que faz parte do núcleo das garantias fundamentais, do núcleo da dignidade da pessoa humana, ou seja, sem os quais é difícil, talvez, a vida humana tornar-se possível. Bom, se não houver a justiça, se não houver a justiça, a vida do cidadão em comum torna-se um pouco difícil, porque não haverá como regulamentar as situações diárias do acesso dos conflitos de interesse em particular.
Daí que podemos notar isso como que o legislador foi tão cauteloso ao consagrar isso como um direito fundamental. Mas o acesso à justiça não pode ser visto de um ponto de vista formal, constitucional ou normativo. É muito mais que isso, porque também o acesso à justiça podemos entendê-lo como a obtenção de uma sentença justa, de um sistema de justiça um pouco justo. Por exemplo, deu uma cautela, deu um direito cautelar oportuno, deu uma decisão que possa cautelar o interesse do cidadão. Não basta, pelo menos, olharmos o acesso à justiça como uma perspectiva normativa ou uma perspectiva de um princípio fundamental. Temos também que olhar o acesso à justiça como a materialização da justiça na vida do cidadão. E que ali tem havido muitos problemas, talvez, calhar, tendo em conta os constrangimentos que em torno disso tem acontecido. E dali que, às vezes, temos que, às vezes, olhar no essencial o acesso à justiça do ponto de vista material em relação ao ponto de vista formal. Porque se olharmos apenas o acesso à justiça do ponto de vista constitucional, daquilo que são a sua consagração normativa, como que será a vida prática do cidadão quando há esse bem fundamental que é a justiça. Dali que temos que olhar nessa dualidade, o acesso à justiça do ponto de vista formal e o acesso à justiça do ponto de vista material. Bom, aqui que se consagra, qual é o ponto de vista prático, por exemplo, em Angola, se o cidadão tem tido a tutela efetiva dos seus direitos e interesses, quando aquilo que nós podemos consagrar como acesso à justiça. Bom, aqui a discussão é aberta. Alguns entendem que ainda falta um pouco mais, uma vez que o sistema jurídico angolano ainda representa alguma debilidade, tendo em conta a sua reforma eminente ali em curso, mas outros entendem que, na verdade, estamos no bom caminho. A minha opinião pessoal, eu acho que é muito trabalho ainda que poderá ser feito, na medida que nenhum país, na verdade, se consolida, se calhar, num curto espaço de tempos. Daquilo que é o objetivo do Estado Democrático de Direito, acho que muito trabalho poderá ser feito, deve ser feito, para a materialização do acesso à justiça na vida do cidadão. Bom, agora aquilo que é, na verdade, a consagração da independência dos tribunais e da independência dos juízes. Ao consagrar a Constituição o acesso à justiça, o próprio Estado criou estrutura própria para a materialização do acesso à justiça. Ali podemos entender, por exemplo, a consagração da interdependência, por exemplo, do órgão de soberania, em que a existência de um órgão próprio para levar a cabo, na verdade, aquilo que é o exercício da administração da justiça no país. Aí podemos entender, isto só será possível, na verdade, só é possível se a Constituição consagrar a independência dos tribunais e a independência do próprio juiz. Se não houver a consagração da independência dos tribunais e dos juízes, então automaticamente fica beliscado aquilo que é o acesso à justiça, porque não haverá uma administração eficaz da justiça. Bom, olhando para aquilo que é, olhando para dentro daquilo que é o nosso panorama jurídico, podemos entender também formalmente que o legislador constitucional estabeleceu alguns princípios da independência, por exemplo, dos tribunais, da independência dos juízes. Podemos notar isso, por exemplo, a partir do artigo 165 e seguintes, podemos ver aqui uma perspectiva em que o legislador já traçou algumas linhas, permitindo que os juízes e os tribunais funcionem numa independência sem interferência de outros órgãos. Para quê? Para que, na verdade, os tribunais possam tomar decisões de forma imparcial, de forma independente, sem qualquer pressão. E esta independência é notória, na verdade, em alguns casos, pese embora que, olhando para aquilo que é a forma do nosso sistema judiciário, em termos formal, pode entrar um pouco em choque aquilo que é a própria lei da independência dos juízes, porque muitos entendem que um órgão, por exemplo, de um tribunal supremo, Tribunal Constitucional de Contas, ao ser indicado por um titular do Poder Executivo, alguns entendem que talvez fica em jogo, fica beliscado aquilo que é a própria independência do juiz. Mas, no entanto, não deixa o próprio órgão não deixa de ter a liberdade própria de exercer a justiça, de exercer a sua função como juiz de uma forma independente, porque a própria Constituição garante o exercício desta independência. Agora, algumas alienações possíveis desse exercício, talvez não podemos ter nessa nossa abordagem, mas podemos considerar
que, de uma forma, por exemplo, de base, existe essa garantia constitucional da independência dos tribunais, da independência dos juízes. A materialização pode ser um pouco complexa ou não bem entendida, porque algumas das vezes parece uma interferência, mas, ao nosso ver, isso é uma questão muito subjetiva em que não possa, na verdade, aferir todo aquilo que é o sistema jurídico. Em síntese, na verdade, é essa abordagem que eu queria trazer, aquilo que é o acesso à justiça, a independência do juiz, de uma forma resumida. São alguns temáticos mais complexos, se calhar aguardo mais algumas intervenções dos participantes. Obrigada, muito obrigada, doutor Jonatão, de tanto falar, mas conseguiu resumir exatamente o figurino do nosso sistema judicial angolano. A sua estruturação nos disse que temos então uma jurisdição comum e uma jurisdição especializada. Sem mais delongar, falou também dos dois princípios, dois grandes pilares desse sistema, que é a independência e o próprio acesso ao direito. Vamos então passar a palavra à doutora a Marília dos Santos, que também, de um olhar a partir de Portugal, poderá então nos situar o que é exatamente o sistema judicial, o que perspectivas traz, como é que está estruturado de Portugal, se há exatamente elementos que se assemelham ao sistema judicial angolano e muito mais. Então, passo a palavra à doutora Marília para então conseguir nos situar nesse processo de debate. Obrigada, doutor Jonatão, e tem a palavra a doutora Marília. Muito boa tarde a todos. Primeiro que tudo, parabenizo a Ordem dos Advogados de Angola pelo seu aniversário. Agradeço o convite que me foi amavelmente endossado pelo Conselho Regional da Ordem dos Advogados de Angola, na pessoa da doutora Josefina. Cumprimento os conferencistas, meus colegas, e o restante auditório, que nem todo é jurista, por isso me vou abster de citar artigos e vou falar do meio que me rodeia, Portugal. Se bem que tenho uma relação muito próxima com Angola, mas ainda não podemos exercer a barra em Angola. No que diz respeito, vou ser também muito sucinta, porque sei que o tempo é pouco. No que diz respeito ao tema do sistema judiciário angolano, o que eu posso perceber de uma maneira mais concreta até foi o que o meu colega que me precedeu, e muito bem, eu gostei de ouvir o que ele disse. Nós temos um sistema um pouco semelhante ao que ele disse, com algumas diferenças. No caso, o nosso sistema, temos o sistema legislativo, executivo e judicial, ele é separado. No entanto, não podemos dizer que existe uma plena separação de poderes. Porquê? Porque os titulares dos cargos políticos e não só importantes em Portugal, nomeadamente do Tribunal Constitucional, o Procurador-Geral da República, o Provedor de Justiça, o Presidente do Tribunal de Contas, os juízes do Tribunal Constitucional, são eleitos politicamente. Portanto, nós sabemos, e toda a gente tem ouvido, portanto, a nível internacional, que o Tribunal Constitucional, normalmente quando os outros não têm o provimento que se deseja, recorre-se ao Tribunal Constitucional, nomeadamente pessoas politicamente conhecidas internacionalmente, e isso causa um bocado um conflito para as pessoas perceber isso, não é? Porque é que se vai para aqueles tribunais e porque é que as causas às vezes não andam, e é um problema um bocado complicado. Os juízes de carreira realmente fazem, e esses aí não são politicamente colocados ali, e realmente faz um trabalho muito bom na primeira e na segunda instância, porque não há essa, mão política. Portanto, os processos até andam muito bem. Quando vão para outros patamares, aí é que existe já um pouco o conflito. E aí talvez um pouco parecido com o sistema angolano. No que diz respeito ao acesso à justiça, o que é que temos aqui? A nossa Constituição e a legislação portuguesa é muito avançada na Europa. O que resta saber é a implementação. A nível de direitos e liberdades e garantias, nós temos uma legislação excelente. O problema depois é pô-la em prática, precisamente porque nós estamos aqui a falar não só por esta dicotomia que existe entre juízes de uma determinada maneira
e os juízes do Constitucional e de outros patamares onde as pessoas vão fazer recurso, que existe ali, fica tudo muito atravancado. E às vezes é complicado poder explicar às pessoas isto, porque é que a situação sucede dessa maneira. Temos aqui um pequeno problema também em Portugal, que é a morosidade da justiça, e essa morosidade da justiça faz com que as pessoas pensem que o sistema realmente não funciona e a nível de direitos, liberdades e garantias, apesar de estarem na Constituição, os prazos não são cumpridos. E aí diminui muito tudo aquilo que está na lei, que é o direito a ver as suas causas resolvidas num tempo útil, e nós sabemos que isto não acontece em Portugal, nomeadamente nos últimos anos. Temos processos com 2, 3, 4, 5 e 10 anos, e isto é a maioria. Portanto, estamos numa situação muito complicada. E isto também porquê? Porque os juízes e os magistrados do Ministério Público são formados pelo SEG, portanto, uma instituição governamental. Portanto, as pessoas vão para lá, é um número limitado e, portanto, não há juízes a sair assim como nas faculdades de Direito. É um número muito limitado mesmo. O que se espera da justiça é sempre uma coisa muito tenue. O direito está lá, mas ela realmente não acontece em tempo útil. Por isso, há um parecer da população em geral e do cidadão da injustiça que é os tribunais portugueses, que até nem são, porque a nossa legislação é muito boa. Ela não é eficaz e não acontece em tempo útil. No que diz respeito ao acesso à justiça, nós, como disse, temos uma legislação muito boa. A Constituição permite a todos os cidadãos, inclusive estrangeiros, se não têm possibilidades de ter acesso à justiça, gratuitamente. E de acordo com as possibilidades de cada um, o governo português fornece isso. E isso é importante. E isso realmente sucede. Lá está, uma morosidade bastante grande. Apesar da pessoa ter acesso à justiça e aos tribunais, o que acontece é que as causas que elas põem em tribunais demoram anos. Portanto, há um descontentamento por parte dos cidadãos que não espelha, na verdade, o que é a justiça portuguesa. Não podemos, os tribunais também, neste caso, o que se refere à independência dos juízes dos tribunais, como disse, existe aquela nomeação política, mas nós queremos e temos a certeza que a maioria dos juízes são pessoas de bem e que eles se revêem na legislação e aplicam realmente a lei. Portanto, há uma verdadeira independência nestes juízes. Nós estamos a falar destes da primeira instância, da segunda instância, não aqueles que são nomeados, porque os outros, efetivamente, são nomeados por algum motivo. Politicamente, são partilhados, nomeadamente o Constitucional, pelos partidos políticos que ganharam as eleições. Uns têm, isto depois é equitativamente, uns têm 2, outros 3, e, portanto, por aí adiante, o número de juízes de acordo com o partido político. Portanto, não há sistemas perfeitos, e isto eu digo para Portugal e qualquer parte do mundo, as legislações são muito boas e acredito que muitas vezes não é possível pôr em prática aquilo que lá está, porque não há recursos humanos, não há instituições, não há dinheiro para movimentar a própria justiça. Nós estamos aqui a falar, e eu falo de Portugal, portanto, a justiça para funcionar e os tribunais têm que ter mais funcionários, não é possível contratar, porque não há adoção para esse efeito, e por aqui adiante. Portanto, é uma situação aqui em Portugal recorrente e que eu penso que é igual em vários países do mundo e que deixa, às vezes, as pessoas descrentes na justiça. E isto é lícito as pessoas pensarem isso, o que na verdade não é isso que se passa na nossa legislação. Em relação ao sistema angolano, o que eu ouvi aqui o meu colega dizer e o que eu tenho também assistido ao longo dos anos, não que eu faça, portanto, barra em Angola, têm algumas dificuldades diferentes de nós, não é? Nós temos outras facilidades de aceder aos tribunais porque nós temos tudo informatizado.
Excetuando isso, parece que os problemas na base do meu país, de Angola, e em relação aos outros países, basicamente, parece-me que é o mesmo. A dificuldade em fazer justiça em tempo útil. E não me vou alongar mais, porque sei que tenho mais proletores aqui, e vou deixar o tema em aberto e com alguma curiosidade ouvir o que é que se passa nos outros países, e depois temos a audiência se quiser fazer perguntas, e fecho aqui a minha intervenção, agradecendo a audiência que está escutando. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Marília dos Santos, pela brilhante preleção. Devemos dizer que estejam à vontade os dois preletores, porque tivemos um pequeno problema com a participação do nosso juiz de direito. Houve um contratempo e não poderá estar presente. Então, temos agora o painel dividido para as duas realidades, dois olhares, um angolano e um português, por dois advogados brilhantes. Então, vamos outra vez devolver a palavra aos doutores, mas convidando também os nossos participantes, todos que estão nos acompanhar por via Zoom, internet, e via WhatsApp, via Facebook, que possam então dirigir as vossas perguntas aos dois preletores que aqui nos brindaram e situaram de facto que o sistema judicial, quer português, quer angolano, é então o conjunto organizado dos tribunais, esses órgãos de soberania, através dos quais o próprio Estado exerce a função jurisdicional. E vimos também, quer na preleição da doutora Marília dos Santos, quer na preleição brilhante também do doutor Jonatão, nos disseram que nas duas jurisdições, nos dois estados, existe então esta configuração especializada que é constituída pelo Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional e outros tribunais de especialidade, o nosso começando pelo Constitucional, Financeiro ou de Contas e o Militar, como foi dito pelo Dr. Jonatão, e temos também a jurisdição comum, que é composto então pela cabeça do Tribunal Supremo, presidida pelo Tribunal Supremo, e vem as comarcas que ainda não estão em funcionamento. E disse bem a doutora Marília dos Santos também que, em termos formais ou em termos constitucionais, temos assim a independência dos tribunais. E é visível notar na preleição da doutora Marília dos Santos que Portugal, nos tribunais de primeira instância, primeira e segunda instância, de facto, não existe só independência formal, mas também existe sim, e materializada essa independência dos juízes e dos próprios tribunais. Também assim o foi, entre linhas, dito pelo doutor Jonatão, se estou em erro, me corrija, mas gostaríamos também de ouvir do doutor Jonatão, então, se essa realidade a nível dos nossos tribunais superiores se assemelha à realidade portuguesa, uma vez que o Tribunal Constitucional, até na nova figuração que temos, passa a ser em segundo lugar, na nova estrutura, e o Supremo, que, embora não nomeie, ou seja, não impossa o Presidente da República, diferente do Tribunal Constitucional português, porque nós vimos que o Presidente aqui em Portugal toma posse, se eu não estou em erro, a doutora Marília pode nos situar na Assembleia Nacional, só poderá nos situar aqui, e nós em Angola, quem dá posse ao Presidente da República é o Presidente do Tribunal Constitucional, que hoje é o tribunal que está em segundo lugar na jurisdição dos tribunais superiores. Gostaríamos que o doutor Jonatão esclarecesse essa figura do nosso juiz do Tribunal Constitucional, os poderes que ele tem, e também se confirma esta realidade portuguesa na realidade angolana, em termos de o facto de serem eleitos os juízes dos tribunais superiores por partidos, ou serem nomeados por partidos, por proposta de partidos, se há aqui conflito de independência, se assim podemos dizer. Tem a palavra o doutor Jonatão. Ok, muito obrigado pela palavra. Bom, ali está o cerne, talvez, da problemática da independência dos tribunais e dos juízes. Muitos entendem que os juízes, ao ser nomeados, os juízes dos tribunais superiores, ao ser nomeados, por exemplo, pelo titular do Poder Executivo, que praticamente é um órgão político, automaticamente belisca aquilo que é a perspectiva da independência do próprio juízes. Mas, tal como já fiz referência,
Nós podemos perceber a independência em duas perspectivas. Por exemplo, a independência formal e a independência material. Bom, se, na verdade, no exercício das suas funções, os tribunais são independentes e devem apenas obediência à Constituição e à lei, e os juízes também são independentes, devem apenas à Constituição e à lei, então eu não vejo problemas que colocamos o problema da independência dos juízes face ao exercício das suas funções. Bom, o que pode acontecer talvez é aquela dependência talvez ideológica que em algumas partes possa beliscar aquilo que o exercício, mas se a Constituição garante essa independência, nada impede que, por exemplo, os juízes, tanto dos tribunais superiores e outros, exerçam a sua função obediência à Constituição e à lei. Mas, olhando para aquilo que é a perspectiva ideológica, se, por exemplo, é nomeado por um órgão político, se não tiver essa técnica, essa capacidade, talvez, de olhar na perspectiva da independência material, pode na verdade, beliscar o princípio da independência. Mas é uma situação meramente subjetiva, porque ao ser nomeado, ao ser consagrado como um cargo do Tribunal Supremo, um cidadão, ele é livre, ele é independente de tomar decisões fora daquilo que é ideologia política. Eu não vejo, talvez, problema nenhum. Talvez o que se coloca é uma questão pessoal, talvez do dever de fidelidade, dever talvez uma dívida moral, ideológica, política. Mas isso é uma questão meramente pessoal, porque eu não vejo na verdade, que essa situação coloque em xeque aquilo que é a independência material no exercício das suas funções. Jonathan. Estamos aqui, os internautas também podem interagir conosco, estamos à espera das vossas perguntas. Temos aqui 2 brilhantes preletores que temos que aproveitar a oportunidade e beber deles essa sabedoria. Tem a palavra, tem aqui já um interveniente, o doutor Benedito Cessa. Doutor Benedito, tem a palavra, faz favor. Doutor Benedito tem que ativar o seu microfone, não se escuta, doutor Benedito. Sim, penso que já está ativo, não? Penso que já está ativo. Sim. Dizia boa tarde a todos. Benedito Cessa, meu nome. Falo a partir da cidade de Luena, província do Murci. Eu gostaria de dar o meu subsídio relativamente à independência dos juízes, sobretudo a questão que tem a ver com a nomeação ou não de juízes dos tribunais superiores, concretamente o Tribunal Constitucional. Tal como disse o nosso colega Junotá, a partir da Lunda Sul, e disse-o bem, me parece que não existe nenhuma dificuldade no ponto de vista do exercício da profissão enquanto magistrado, quer do Ministério Público, quer judicial. Aqui estamos a falar concretamente do Tribunal Constitucional, no ponto de vista de tomar decisões de acordo com a lei e de acordo com a Constituição e a lei. O facto de um juiz ter sido promovido por via do titular do Poder Executivo, ou então pela Assembleia Nacional, ou então pela indicação ou proposta de um partido político, não belisca, no ponto de vista profissional, a sua execução, do ponto de vista das atribuições e competências que a lei lhe confere. Me parece que nada tem a ver sobre isto. O homem deve ser coerente quando somos, sim, quando somos delegados, quando somos confiados uma dada atribuição, nós devemos exercer com zelo, de acordo com a nossa consciência, de acordo com a própria Constituição e a lei. Me parece que esse não é um problema que se coloca. É só um formalismo, é assim em Angola, é assim em outros pontos do mundo também. É assim em outros pontos do mundo. Me parece que aqui não existe qualquer problema. O meu maior problema, de facto, tem a ver com o exercício bem da profissão. Eu sou magistrado, sou sim indicado ou nomeado pelo titular do Poder Executivo de Angola, tal como
prevê a nossa Constituição da República, falando concretamente do Tribunal Constitucional, o fato de ter sido nomeado pelo titular do Poder Executivo, eu devo sim exercer as minhas atribuições e as minhas competências de acordo com a Constituição e a própria lei. Nada tem a ver se eu antes fui militante de um partido político ou não. É tudo, muito obrigado. Eu dirijo ainda a palavra à doutora Amarília Santos, enquanto aguardamos os colegas que nos seguem por via Zoom, que a doutora Amarília pudesse também aqui nos dizer se, relativamente ao acesso ao direito dos cidadãos na República Portuguesa, o facto de estar estatuído na Constituição Portuguesa o acesso à justiça ou ao direito do cidadão, será que é suficiente? Que mecanismos ou procedimentos em que a doutora, como profissional, tem observado e que revelam, de facto, haver este acesso distribuído a todos? Ou seja, esse direito abrangente a todo cidadão português e a todos aqueles que residem no território português. Muito obrigada pela palavra, doutora. Eu só gostaria de dar aqui uma breve resposta. Não é uma resposta, porque não estamos aqui a responder a ninguém. Aqui é o doutor Benedito Cessa, que eu não sei se o doutor é juiz ou se é magistrado do Ministério Público, mas é indiferente aqui. Quando eu me referi à não independência dos tribunais, obviamente que eu, como advogada, até fiz concurso para juiz, mas decidi não o ser por motivos pessoais, e tenho como é que eu ia dizer, o maior apreço, o maior respeito pelos senhores doutores juízes, e seja de que país for, porque eles realmente são aqueles que vão dizer, quando nós não conseguimos dirimir conflitos, eles são as pessoas que nós confiamos que os farão. Eu considero que eles têm essa capacidade, mesmo nomeando-os politicamente. Quando eu referi a nomeação política, é porque nós sabemos que vai para o Constitucional a avaliação de regras criminais, regras de trabalhista, e porquê? Se nós temos as pessoas são nomeadas politicamente, se a maioria, temos, por exemplo, 5 juízes de um partido e 2 do outro, se pretendemos que determinada norma seja ou não constitucional, obviamente que há sempre uma tendência do juiz, e não pecando, porque ele é uma pessoa, de dizer ou de fazer alguma coisa de acordo, não é? Com aquilo que o partido quis. Entendo, foi isto que eu quis. E isto é que o juiz é independente, o que não significa que está a corromper alguma coisa, porque ele tem as suas ideias também. Ele tem o livre-arbítrio e tem condições e capacidades intelectuais para o exercer magistralmente. Portanto, aqui não foi uma crítica, se bem que nós sabemos que pessoas são pessoas, e há pessoas que são idóneas e há pessoas que o não são. Eu considero que os juízes são pessoas idóneas, como os advogados, os ministérios públicos e todos nós. Às vezes não somos. E, portanto, existem estas exceções. E quando eu falei na independência, teria relacionado com isto. E é óbvio que sim. Ok. Espero não ter ofendido aqui ninguém, portanto, mas as coisas têm que ser ditas na realidade, basta fazer as contas às vezes. Em relação, doutora, que me disse agora, o acesso de direito ser suficientemente em Portugal? Não, não é. Não é, e penso que em parte nenhuma do mundo. Eu próprio faço parte, porque me inscrevo no acesso do direito em Portugal como advogada também, só no âmbito dos menores e de crime. No caso, muito recentemente, talvez 3 ou 4 anos, foi dado o direito aos imigrantes também. Portanto, esse acesso. Portanto, nós realmente temos uma legislação muito boa nesse sentido. Às vezes as pessoas não sabem os direitos e como é que lá chegar. Mas nós temos essa possibilidade. Sim, senhora. Não sei se há mais alguma questão, se eu respondi à questão ou não. Estamos abertos. Doutora, está devidamente respondida. Nós é que agradecemos sempre, doutora. De facto, é verdade que o acesso à justiça ou ao direito ainda é um bem a conquistar. E já está constitucionalmente consagrado, mas devemos trabalhar sobre ele para que a própria sociedade diga que existe ou não este acesso ao direito. A sociedade é que vai avaliar, mas foi muito bem respondido. Muito obrigada. Tem a palavra, então, doutor
Eu não consigo ver o nome. Ismael Miranda, tem a palavra, faz favor. Muito boa tarde. Muito boa tarde, meus caros. Falo a partir do Muxique, cidade de Luena. Bom, o tema é pertinente e, enquanto advogado, tendo muito a concordar com a doutora Marília Santos, porquanto, pese embora o que já frisou o doutor César, a própria colocação do magistrado ou do juiz no Tribunal Constitucional ou Supremo ou em qualquer outro tribunal, quer de primeira instância ou de segunda, carece da sua coerência e da sua imparcialidade, porque ele está ali como um servidor público. Mas é verdade que, por razões ideológicas, a independência material ou substancial acaba beliscada por quanto tem uma agenda de trabalho que o partido em que o magistrado pertence e que este deve estar ali para viabilizar, obviamente. E essa dependência que o magistrado tem, quer a nível do partido, quer a nível de cumprir uma agenda política, nós acompanhamos bem recentemente o pedido de exoneração do juiz do Tribunal Constitucional, que viu-se muitas das vezes que, por agenda política, não houve concordância no que diz respeito a uma decisão, mesmo que fosse contrário à lei, e que os outros juízes conselheiros posicionaram de forma diferente porque convinha para a agenda política do partido que apoiava. É nesta perspectiva que eu entendo que a doutora Marília Santos também levou, porque obviamente que se eu dependo para ter uma posição no Tribunal Constitucional ou no Tribunal de primeira ou de segunda instância, para nós aqui o Tribunal Supremo, da nomeação do meu partido, eu devo andar em linha com aquilo que são os objetivos daquele partido. E é nesta situação que a própria independência do juiz acaba sendo beliscada. Eu tenho estado a dizer que devemos, de uma vez por todas, separar questões de Estado e questões partidárias. Para mim, quer o presidente da República, quer os que exercem cargos de direção, chefia ou cargos de Estado, deveriam abdicar, pese embora depois já de serem nomeados, mas deveriam abdicar de quaisquer responsabilidades políticas, para que, a partir do momento em que estiver a exercer a sua função, falarem só em nome da nação angolana ou em nome do país, respeitando a Constituição e a lei. Para concluir, digo que o doutor César tem certa razão quando faz menção que vai depender da idoneidade de quem ali for colocado para ele próprio, de per si, decidir se ande conforme a lei ou conforme as aspirações políticas. Mas é verdade que no âmbito material e prático, acabamos vendo muito a acontecer o que frisou muito bem a doutora Marília Santos. É nesta perspectiva que eu gostaria também de aflorar o meu contributo. Muito obrigado. Obrigado, doutor Ismael Miranda. Doutor Jonathan, quer responder a esta inquietação do... Bom, na verdade, é uma discussão que poderá ter vários pontos de vista, mas eu ainda persisto que o facto de eu ser nomeado por um plano do Poder Executivo não pode beliscar, não deve beliscar a obediência à Constituição e à lei. Se eventualmente eu obedecer à ideologia política, em detrimento daquilo que é a obediência à Constituição e à lei, a culpa já não é do sistema, é uma culpa de pessoal, porque aí já estou a violar os princípios da imparcialidade, que os juízes estão submetidos,
os princípios, outros princípios inerentes à função do exercício jurisdicional. Bom, é meramente uma questão subjetiva, daí que nós acreditamos que os juízes são pessoas idôneas, está como a doutora Maria, são pessoas responsáveis, e, ao momento oportuno, têm sempre que discernir o que é consoante a lei e o que é consoante a ideologia. Agora, a escolha, se é pela ideologia ou pela lei, é meramente uma questão do próprio caráter, da integridade da pessoa em causa. Eu acho que a resposta está dada, ou seja, o que nós podemos aqui acolher é que os juízes, de facto, têm seus princípios a respeitar, não é? Devem ser guiados, quer nomeados por entidades, por órgão executivo ou não, nos sistemas que não são nomeados, se não têm certa idoneidade, até porque para ser juiz deve obedecer certos critérios, como disse bem os doutores preletores, e isso dependerá muito também da consciência de cada juiz e da moral que ele traz na sua bagagem. Não sei se a doutora Marília quer acrescentar mais alguma coisa, se está assim dito pelo doutor Jonathan, se concorda com a posição do doutor Jonathan, se quer acrescentar mais alguma coisa, esteja à vontade. Eu acho que todos nós aqui falámos de coisas que são importantes e podemos dizer que todos temos razão naquilo que dissemos. Temos é contextualizar, não é? E porque, na verdade, todos os cargos que nós assumimos na vida, seja eles quais forem, nós temos de ter a idoneidade e a capacidade de discernir o que é que, se nós estamos ali, portanto, por nós ou a representar alguém. Quando nós estamos a representar alguém, aí temos o dobro da responsabilidade. Por isso é que os juízes têm que ser pessoas com uma idoneidade irrepreensível. E isso é muito difícil porque eles são humanos, certo? Como nós. E, portanto, eles têm que tomar decisões, às vezes, que desagradam às pessoas que os lá colocaram. E causam anticorpos, não é? E, portanto, isso é que se mostra, aí é que eles mostram verdadeiramente quem são. E normalmente esses juízes ficam muito pouco tempo nos lugares onde foram colocados, o que é pena, mas isso é uma maneira até de verificar a qualidade desse magistrado. Tenho dito. Obrigada, doutora Marília, os dois preletores estiveram bem, não sei se temos mais aqui alguma pergunta. Olha, os internautas dizem assim, parabéns aos dois preletores, a apresentação é brilhante, eu acho que queriam continuar a ouvir os dois estão bem, estamos aqui a beber de novas sapiências dos dois, do casal, que foi muito bem estruturado pela doutora Josefina e pelo Conselho Interprovincial da Ordem, na nossa Lunda. A Lunda está de parabéns. Dizer que, no resumo, é aquilo que já acabaram de dizer, que existem sempre, não é, razões que podem minar, ou motivos que procuram minar e minam a independência dos tribunais, né? Desde logo, a intervenção de outros corpos, que podem aparecer, os corpos administrativos, sejam eles entidades políticas, públicas, privadas, procedentes, e até a própria população também pode, de certo modo, minar a independência dos nossos tribunais, né? Então, e também, como foi dito aqui pelos nossos brilhantes preletores, que as reclamações constantes dos nossos tribunais e juízes, sem distinção, sejam eles de primeira, segunda e últimas instâncias, isso também, de certo modo, pode minar esta independência, pode até não ser dos tribunais, mas dos juízes, mas dos próprios tribunais, e que se não tiverem essa própria idoneidade que já aqui foi dito, e saberem de facto qual é o papel que exercem na função que estão colocados, podem até algumas vezes tornar-se pedintes. Nós temos agora a situação dos tribunais que, a partir da próxima semana, algumas salas entrarão em greve, isso tudo influencia o sistema judicial. Não sei se o doutor Jonathan quer também nos dizer mais alguma coisa sobre isso. Eu acho que estamos todos de acordo, estamos unânimes, não temos mais nada a acrescentar em relação a essa questão da independência dos tribunais. Eu acho que foi muito mais interessante a doutora Marília, mas a mesma pergunta que fiz à doutora Marília, queria também devolver a si, relativamente ao este acesso ao direito e à justiça. O doutor, como auxiliar na administração da justiça, né, como órgão importante que pertence à Ordem dos Advogados de Angola, essa instituição da Ordem, e como advogado praticante, acha que o acesso à justiça em Angola está de facto a ser materializado?
como está estatuído na nossa Constituição, temos ainda muitas dificuldades ou nem por isso? O cidadão se encontra mais próximo da justiça? Que dificuldades, que meios temos então a propor para melhorarmos esse quadro, se não existe, de fato? Esse é daqueles problemas que, na verdade, vai constituir um desafio do próprio Estado, um desafio do próprio cidadão em si, porque há uma diferença mal entre aquilo que é a consagração normativa dos princípios daquilo que é o acesso à justiça e a materialização da norma em casos concretos. Mas, ainda assim, é um desafio que todos nós estamos engajados a tentar resolver. É assim que, por exemplo, ao lado de algumas estruturas locais, existe vários mecanismos do acesso à justiça formal ou então o acesso à justiça extrajudicial. Existem vários mecanismos que podemos aqui encarar para a efetivação daquilo que é o direito à justiça. Podemos olhar na perspectiva daquilo que é os tribunais e, paralelamente, aquilo que são resolução de caso concreto extrajudicial. No entanto, no caso concreto de Angola, temos um desafio, da verdade, daqueles que merecem uma boa atenção por parte dos órgãos dos intervenidos, porque ainda a materialização da justiça na vida do cidadão constitui uma carência daquelas que precisam um impulso para que se torne efetivo. Nesses termos, podemos aqui entender que ainda não há uma efetivação da materialização da justiça na vida do cidadão. São desafios que se colocam por parte do Estado, da ordem de todos os órgãos intervenientes, a administração da justiça, tornar a justiça mais acessível e mais célere aos cidadãos. Ali podemos notar que o acesso à justiça apresenta consigo alguns problemas, alguns solavancos que pode ser, por exemplo, resolvido num processo, se calhar, com a intervenção de várias entidades. Doutor Jonathan, até porque o papel do direito na sociedade é fazer com que o sistema judicial garanta de facto no seu desempenhar regular o respeito à defesa dos direitos dos cidadãos, a consolidação e estabilidade da democracia política. E só assim, então, poderemos materializar este grande pilar que é o acesso à justiça. Eu muito obrigada. Não sei, tem aqui mais um preletor nosso, André Mwanzambi. Ele parabeniza os preletores e diz o seguinte: uma vez que a nomeação de juiz do Tribunal Superior pelo Presidente da República nas vestes de titular do Poder Executivo não interfere à vontade deste juiz, acho que essa pergunta já foi respondida pelo Dr. Jonathan Cataleco. Não sei se este nosso ilustre se esteve presente, se não esteve, o doutor Jonathan podia só a título de resumo poder esclarecê-lo mais uma vez, perdão, porque é difícil de facto deixar os internautas insatisfeitos. Ele insiste ainda a perguntar se não há interferência nesta independência dos juízes dos tribunais superiores, concretamente o Tribunal Constitucional. Já foi dito que não, depende muito da idoneidade desse mesmo juiz, mas o internauta insiste aqui. Eu acho que com esse resumo, não sei se o internauta está satisfeito. Senhor Mwanzambi, não sei se é advogado, se é um cidadão comum, pode aqui nos responder se quer mesmo que o doutor Jonathan esclareça ou já está satisfeito com a nossa resposta. Mas para parabenizar mais uma vez a doutora Marília dos Santos, o doutor Jonathan Cataleco, e dizer que contamos com vocês para as próximas. Está satisfeito, só para dizer que já está satisfeito e que ouviu atentamente a última intervenção do doutor Jonathan. Então, só para parabenizar aqui, não havendo mais perguntas, só devo parabenizar e agradecer a participação de todos, parabenizar a presença ilustre da doutora Marília dos Santos, do nosso doutor Jonathan Cataleco Diniz, que songo, agora pronunciei bem, que songo. Então, dou aqui, se me permitam, concluir essa nossa primeira participação alusiva aos 25 anos da Ordem dos Advogados de Angola, que foi promovida pelo Conselho Interprovincial da Lunda e a convite da doutora Josefina Samuel. Muito obrigada mais uma vez a todos
e a presença dos ilustres doutores, e esperemos que os próximos encontros também estejam aqui conosco para juntos novamente conversarmos e trocarmos esses olhares diferentes ângulos. Muito obrigada a todos. Boa tarde.